Hoje eu queria trabalhar, né, na homilia ou colocar para vocês assim 2 elementos do nosso tempo litúrgico muito importante. O primeiro é uma explicação sobre o nosso tempo do Advento, né, lá no início da Divina Comédia de Dante, quando ele encontra a fera selvagem, Virgílio vem salvar. Quando ele está prestes a entrar no inferno, tem um letreiro, né? Lasciate ogni speranza vai que entrate, que nós traduzimos, né? Deixai toda a esperança vocês que aqui entram. Por que eu gosto muito dessa frase? Porque lá, imagina, em 1200, quando Dante escreve essa obra, ele nem está pensando na teologia contemporânea, ele dá uma definição de inferno. Esse é o letreiro que está na porta do inferno. Lasciate ogni speranza vai que entrate. Significa, deixe toda a esperança vocês que entram. O inferno, ele é a ausência de esperança. O inferno, ele é a ausência de adventos. O inferno é para aqueles que são, vamos dizer assim, desventurados. Os que não têm ventura. O tempo do advento é o tempo em que nós resgatamos teologicamente a esperança. Inclusive eu comentava com a nossa equipe, não é um tempo de penitência como na quaresma, né? Se vocês olham o advento, né, pelo mundo inteiro, vocês veem que é uma espera festiva, uma espera cheia de, né, vale a redundância, uma espera cheia de esperança, não é isso? Vocês vão lá no shopping, árvore de Natal, não é verdade? Não existe clima de tristeza no advento, existe? Muito pelo contrário, né? É um tempo muito diferente, liturgicamente muito diferente da quaresma. A gente não canta o Glória, não é porque a gente está celebrando alguma coisa triste. É como se a igreja pedisse, espere, guarde toda a sua voz para que na noite de Natal este hino de glória irrompa, né? E saia com toda a força. No tempo do advento a gente não canta o Glória, mas é tempo de louvor. É outra espiritualidade, por isso que eu sugeri o nome e falei com a equipe que poderia fazer tranquilamente do ponto de vista litúrgico, que não teria nenhum problema, porque a espiritualidade do advento vai nos recordar que nós estamos na antessala do céu e não do inferno. Então, é uma espiritualidade que aponta sempre para a esperança. Obviamente, aponta sempre para a esperança, mas retoma o dado cristão da metanoia, daquilo que seria a constante mudança. Por isso nós ouvimos hoje essas 3 leituras, a primeira delas recordando, de alguma forma, a esperança colocada, né, no Messias, com uma imagem muito bonita, fala que o Messias vai transformar a espada em foice. Ou seja, ao invés de ceifar vidas, vamos ceifar trigo, vamos cultivar a terra e semelhar a esperança e a partilha, né? É uma visão muito bonita. Depois nós temos a carta de Paulo, que eu acho que é uma das cartas mais bonitas, que vai dizer, olha, a noite está passando, a aurora vem chegando, e vocês que assumiram a fé em Cristo vão ter que fazer um esforço, colocando a sua esperança em Deus, de passar das trevas à luz. O mais bonito dessa metáfora de Paulo é que o dia amanhece independente da nossa vontade. E aí nós podemos dizer algo evangelicamente profundo, que é: vocês queiram ou não, Deus haverá de reinar sobre o mundo. Amém? Vocês queiram ou não, nenhum poder diabólico, maléfico, tem força para tirar a luz de Deus de nós. Isso é muito bonito, não é? Porque o dia nasce independente da sua vontade. E por isso, a espiritualidade do advento é a espiritualidade daquele que espera essa luz, né? Mais que o vigia espera pela aurora, nós esperamos que a luz de Deus possa iluminar as nossas trevas.
Agora, não é uma espera passiva, não é a esperança dos tolos, e termino com isso. Porque no mundo nós podemos ter 3 tipos de espera. Uma espera conectada à expectativa, que eu não vou falar sobre isso, já fiz uma pregação sobre isso, que é a espera óbvia. Se o ônibus passa às 9, eu espero que ele passe às 9, apesar do trânsito caótico de Valadares, e não às 9h30. Isso é uma espera conectada à espera óbvia, né? Daquilo que é a espera lógica de um processo que vai acontecer, né? E a gente brinca, né? Se tem um elétron desemparelhado lá, a gente pode esperar radicais livres do nosso corpo. Pronto, é uma espera óbvia da ciência. Nós temos uma segunda espera, que é a esperança dos tolos, daqueles que ficam de braços cruzados pensando que Deus vai agir na vida deles independente da vontade. Não é essa a esperança do advento, né? É a esperança daqueles que falam: se Deus quiser, mas não faz nada para mudar a realidade. Se Deus quiser, mas não faz. Tem fé em Deus que isso vai mudar. E você está fazendo o que para mudar essa realidade? E a esperança, a terceira esperança, que é a esperança proposta, é a esperança evangélica daqueles que sabem que, mesmo não necessitando de nós, Deus quis que nós pudéssemos aderir com o coração e com a nossa vontade ao seu reino, através do nosso testemunho, da nossa atitude, e assim fazer o reino de Deus acontecer. Então não é uma espera passiva, é uma espera ativa, né? Espero que Deus transforme a minha vida, mas continua vendo as mesmas besteiras na internet, frequentando os mesmos ambientes e falando as mesmas bobagens. Espero ter sucesso financeiro, mas não faz nada para que isso aconteça, né? Todo trabalho é ruim, todo curso é inválido e o mundo está contra você. Então, a esperança do cristão é uma esperança ativa. O dia vai chegar, vai raiar, independente da sua vontade ou não, mas Deus espera de nós, né? Como nos diz São Paulo, este movimento de deixar e de abrir mão daquilo que impede a graça de Deus de agir em nós. Vocês fizeram um encontro de eventos. Não sei o que vocês viveram lá, porque eu não consegui estar o tempo todo, mas me disseram que foi um encontro muito bem vivido. Nessa noite, eu queria que vocês pudessem pensar concretamente, sem ficar assim colocando desculpas. O que você tem que deixar? O que você tem que deixar na sua vida para que você seja melhor pessoa? Primeiro, melhor pessoa, porque a gente fala assim: eu quero ser um bom católico. Antes de ser um bom católico, nós temos uma ordem hierárquica. Antes de ser um bom cristão, tem que ser um bom ser humano. Depois que você é um bom ser humano, você pode se tornar um bom cristão. E só depois um bom católico. Porque um bom católico não é aquele que vem à missa aos domingos. Porque muita gente ruim vem à missa aos domingos. Um bom católico não é aquele que reza o terço, porque eu conheço muito diabo que reza o terço. E um bom católico não é aquele que comunga, porque eu conheço muita gente que comunga o trigo, mas não o corpo. Isso não é ser um bom católico. O bom católico é aquele que construiu ativamente a sua humanidade, que abraçou verdadeiramente o cristianismo e que se propôs a entrar nessa metanoia, né? A se fazer de verdade, né? A fazer de verdade essa escolha bonita de deixar para trás aquilo que nos impede de amar a Deus e ao próximo. Isso é ser um bom católico. O que você precisa fazer? O que você, né? O diabo escreveu lá: lasciate ogni speranza vai que entrate. Vocês que entram no inferno, deixem aqui toda a esperança. O que Deus escreve no letreiro do céu? Porque no letreiro lá da porta do inferno, pode procurar o Inferno de Dante lá, né, o primeiro canto, vocês vão ver o que o diabo escreve na porta do inferno, né? Claro que é metaforicamente, né? Se Deus tivesse que escrever pra gente na porta do céu, porque na porta do inferno a gente já sabe o que está escrito. Lá não entra esperança, não entra amor.
O que ele escreveria para gente? Talvez é só visitar a carta de Paulo, né? A carta de Paulo hoje diz o que a gente deve deixar para trás, né? E isso, meus irmãos e irmãs, é muito difícil, principalmente na juventude. Não estou falando que as pessoas que já passaram dos 15 anos aí tenham menos dificuldade, né? Para brincar aqui. Mas na juventude é ainda mais difícil. Porque nós estamos aí, vamos dizer assim, com todo mundo para desbravar, com todas as possibilidades para viver e fazer a opção por Cristo supõe, às vezes, deixar coisas aparentemente muito prazerosas. E isso é uma escolha difícil de ser feita, né? Eu falo, não estou de forma alguma querendo colocar aqui uma espécie de facilidade na vida adulta, na vida dos anciãos, mas eu falo assim, quando o nosso corpo já não grita, é fácil acomodar a muitas coisas. Mas quando nós temos um corpo e uma vida que grita, quando nós temos necessidade de sair para trabalhar, para ganhar o pão, né? Nos livrar de algumas coisas como a corrupção, nos livrar de algumas coisas, né? Como os vínculos que nos pode levar à promiscuidade, isso é extremamente difícil. Que o Senhor nos abençoe e que vocês vivam verdadeiramente um adventus, né, na vida de vocês. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.